Se você acha que vai ser um bom desenvolvedor, você só precisa saber programar, você está completamente enganado. Conheço vários devs excepcionais que escrevem códigos excelentes, mas que não conseguem alavancar sua carreira. Não conseguem as melhores vagas, não conseguem ser promovido. E qual o motivo disso? É a falta das 5 habilidades que eu vou te mostrar agora. Eu sou o Olavo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 habilidades que ninguém te ensina na faculdade nem fazendo curso, mas que são essenciais se você quiser alavancar na sua carreira de desenvolvedor profissional. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like aqui embaixo, que isso ajuda demais o algoritmo do YouTube em pegar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha com aquele amigo que também é curioso para saber quais são essas 5 habilidades. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A primeira habilidade, talvez a mais importante, é a comunicação. Então você precisa aprender a explicar o que você faz, seja para o seu time, para o gestor, para o cliente, enfim. Pensa que você pegou um bug super complexo, tá há muito tempo debugando ele, mas você conseguiu resolver. Sei lá, era uma race condition no banco. Daí você vai lá no Slack e manda corrigir o bug. Cara, ninguém vai ligar para você. E ao invés disso você não fala: identifiquei e corrigi uma race condition na tabela X que causava inconsistência. O problema ocorria em 5% das requisições concorrentes e a solução foi adicionar um lock otimista, testado em ambiente de staging. Consegue perceber a diferença? Você entregou o contexto, o problema, a solução e o impacto de você ter resolvido esse problema. Mas por que a comunicação então é tão importante? Code reviews fica melhor, as reuniões ficam mais produtivas, seus gestores conseguem te enxergar cada vez mais e você começa a ir cada vez melhor até nas entrevistas. Um dev que não consegue se comunicar é um dev invisível. Um dev visível é um dev que não cresce, infelizmente. A segunda habilidade que eu vou te mostrar nesse vídeo é a resolução de problemas. E não é sobre jogar no ChatGPT, é sobre você ter um método, uma forma sistemática de pegar e atacar aquele problema de forma funcional. Como você reage quando você pega um bug ou uma feature complexa para implementar do zero? A maioria simplesmente joga no ChatGPT, copia o erro, e se funcionar, beleza, senão ela vai jogar de novo até funcionar e não tem um método realmente funcional para aquilo. Mas por que ao invés de você fazer isso, você não cria um método como esse que eu vou dar de exemplo? Então você entende o problema, qual é a causa, isola ele, cria hipóteses do que pode ser, começa a testar e por último você já tem a sua solução, que vai ser só implementar e documentar. Agora pense num exemplo prático, um erro que você pegou em produção e a API ficou lenta. A forma ruim de resolver é você adicionar mais cache. Agora a forma correta é você identificar isso pelos logs, analisar os logs, identificar o real problema, medir o impacto desse problema, testar uma solução prévia que você criou e por último você aplica. Se você resolve problemas dessa forma, você não só corrige, você realmente aprende e vira aquele dev que todo mundo te chama quando as coisas realmente começam a ficar difíceis. A terceira habilidade que todo dev precisa ter é o Git e o trabalho em equipe. Então você pode ser o melhor programador do mundo, mas se você não sabe nem utilizar o Git, você vai simplesmente travar seu time. Problemas muito comuns encontrados nos versionamentos com Git são commit com mensagem fix, push direto na main, conflitos de merge toda semana ou todo dia e pull requests com 50 arquivos modificados. Isso é amadorismo, você precisa correr disso. O que realmente você precisa fazer é commit semântico, utilizando fit, fix, refactor, criar branches, então você vai utilizar os conceitos de feature, hotfix, release, rebase versus merge, saber quando utilizar cada um, code review, então você dá e recebe feedbacks e começa a resolver os conflitos sem desespero. E esse tópico vai muito além só do Git. Você precisa saber esperar por code review para mergear, precisa ajudar os juniores do seu time, tem que respeitar os padrões dos projetos, não ser orgulhoso com feedbacks que você receber e por aí vai. O desenvolvedor realmente sênior não é só porque ele programa melhor, é porque ele consegue elevar o nível de todo o seu time. A quarta habilidade que separa um dev comum de um dev estratégico é entender as regras de negócio. Então você não simplesmente programa no vácuo, o seu código existe para solucionar algum problema, então você precisa entender as regras desse negócio. Então chega uma task para você de, por exemplo, adicionar um campo de CPF no cadastro. Um dev comum ele vai simplesmente olhar e falar, ok, eu vou adicionar input e validar formato. Se você pensou isso, você já está errando. Agora se você já é um dev que entende, você vai pensar, por que eu preciso de CPF? É para integração fiscal? É um campo opcional, obrigatório? Isso vai afetar cadastros antigos, por exemplo? Consegue perceber a diferença? Você não está simplesmente executando um comando. Você está solucionando um problema. Mas o que isso muda na prática? Você sugere melhorias, então você não vai só implementar tasks,
vai evitar retrabalho, conversar com o pessoal de Product/negócios de igual para igual e começar a virar referência dentro da parte técnica do time. Sempre que você puder nas reuniões, faça perguntas. Deixe de ser aquele cara que simplesmente usa a mão para digitar código e começa a aparecer de verdade. A última habilidade desse vídeo é uma meta-habilidade que é aprender a aprender. Como assim aprender a aprender? A tecnologia ela muda muito rápido. Então, por exemplo, o framework que você está aprendendo agora, em 3 anos ele pode simplesmente estar obsoleto. Então, se você não começar a aprender como aprender as coisas de forma eficiente, você acaba ficando para trás. Mas o que não funciona, o que eu não devo fazer para aprender a aprender? Tutoriais hells, então fazer simplesmente vários tutoriais e não criar nada. Curso atrás de curso, acumular certificados, mas nenhum tempo de prática. E só copiar código, então não entender o que faz. Por exemplo, quando você pega um erro, joga no ChatGPT, copia e cola. Você não está aprendendo, você está simplesmente copiando e colando. E o que funciona? Aprender fazendo, ou seja, criar projetos reais. Ensinar, ou seja, explicar para alguém. Ou, por exemplo, em vídeo. Eu explico para uma câmera, você pode explicar para um patinho. Ambas as coisas são para a mesma finalidade. Quando você explica algo de forma didática, você começa a aprender cada vez mais. Documentação oficial. Isso é muito importante para você começar a saber escrever uma documentação digna de entregas reais. Errar é aprendizado, então debugue cada vez mais. E também criar um spaced repetition, ou seja, revisar os conceitos ao longo do tempo. Eu, por exemplo, estou aprendendo cada vez mais explicando para um vídeo do que o tempo que eu passo consumindo conteúdo dos cursos que eu faço. Isso porque quando você ensina algo, quando você fala algo, você é obrigado a entender o que você está falando, o que você está explicando para alguém. Então investe no seu processo de aprendizado, que vale mais que qualquer stack específico. Certo, você já viu as 5 habilidades aqui nesse vídeo, então. Mas como que eu posso desenvolver cada uma? Comunicação. Você pode desenvolver escrevendo documentações, participando de code reviews, e criando conteúdo. Resoluções de problemas. Fazendo lit codes, debugando propositalmente seus códigos e analisando códigos de outros, códigos open source, por exemplo. Git e colaboração. Contribuir em comunidades open source, estudar Git avançado como Rebase e Bisect, pedir e dar code review com qualidade. Entender de negócio. Aqui você pode perguntar por que, por exemplo, em todas as reuniões que puder. Ler sobre a área que você está trabalhando, se é fintech, estuda sobre fintech e conversar com o pessoal de produto /stakeholders, que dessa forma você cada vez mais começa a conversar de igual para igual com o pessoal de negócio. E por último, aprender a aprender. Fazer projetos pessoais, então sai só de tutorial, começa a ensinar alguém de verdade e começa a estudar em público. Eu não vou necessariamente falar para você construir em público, mas estudar em público pode ser uma coisa que te ajude muito. Então, aprende a aprender. Você vai desenvolver cada vez mais a sua habilidade no geral. Se você escolher uma por mês para focar, daqui 5 meses você já vai ser outro desenvolvedor, pode ter certeza. Recapitulando, as 5 habilidades que vão se separar da maioria são a comunicação, a resolução de problemas, o Git/colaboração, entender de negócios e aprender a aprender. Programar bem é o mínimo. Quando as pessoas te contratam como um desenvolvedor ou um engenheiro de software, o código é a parte já esperada. Agora, se você tem essas habilidades, isso é um diferencial que pode destacar muito quando comparado aos outros. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas habilidades você mais precisa desenvolver, que eu leio e respondo todos os comentários, fechou? Esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, deixa aquele like aqui embaixo, que isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Quer se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre tecnologia, Java, carreira, por aí vai. Lembre-se sempre que código você aprende. Agora, essas habilidades você só aprende construindo. Se você quer ver um vídeo sobre String Data JPA, também já clica nesse vídeo e acompanha. Eu falei de forma super rápida e resumida tudo que você precisa saber sobre essa baita dependência de Spring Boot. Espero no próximo vídeo. Falou!